Bom estarmos na casa do Senhor, bom podemos cultuar, adorar e servir ao Senhor, amém? Aleluia. Abra comigo, por favor, a Bíblia, palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7. Quero ler com você versículo 11 ao 17. Lucas, capítulo 7. Versículos de 11 a 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu-se dela e disse-lhes: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito traga a revelação, o entendimento desta passagem bíblica, que os nossos corações sejam edificados através dessa porção da tua palavra. Assim eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra do Senhor, fala sobre o encontro de duas multidões. Uma que estava com Jesus e uma que estava com uma viúva. A Bíblia não fala o nome dessa viúva, diz que era a viúva de um homem chamado Naim. E o tema que eu quero dar para essa mensagem nesta noite é: o Senhor chega na hora certa. O Senhor chega na hora certa. E aqui a Bíblia fala que Jesus ele estava se dirigindo a uma cidade chamada Naim. Na realidade era uma pequena cidade, quase uma vila, um pequeno vilarejo, um povoado da Galileia. E Jesus estava indo para aquele lugar. A Bíblia diz que ele se dirigia para aquele lugar. Era um lugar pequeno. A estrada para chegar em Naim era uma estrada bem pequena, um lugar bem difícil acesso. Naim ficava situada num lugar bem alto, então era como se fosse uma subida para chegar naquele lugar. E a distância que Jesus estava de Naim era por volta de 50 quilômetros. No capítulo 7 de Lucas, nós vamos ver que Jesus estava em Cafarnaum. E de Cafarnaum a Naim é aproximadamente 50 quilômetros. Então imagine a caminhada de Jesus para chegar lá no dia seguinte, Em dia subsequente, vamos ver aqui, subsequente, ou no dia seguinte, Jesus chegou em Naim. Então Jesus caminhou 50 quilômetros de Cafarnaum a Naim. E o nível, O nível do mar de Cafarnaum é baixo, de Naim é alto. Então, era uma subida. Era um terreno que ele tinha que subir. E Jesus caminhou 50 quilômetros para chegar lá. Para chegar na cidade de Naim. Agora, quando Jesus está chegando à porta, A Bíblia diz que ele estava chegando à porta, ia saindo uma multidão que ia trazendo um cadáver, um jovem que tinha morrido e ia ser sepultado. Nos tempos bíblicos, nessa época que a Bíblia foi escrita,
os cemitérios ficavam do lado de fora da cidade. Por isso a Bíblia diz que eles iam saindo, esse cortejo ia saindo, a porta da cidade, geralmente a cidade tinha muros, e ele ia saindo para fazer o sepultamento, né? E também o costume dessa época era que quando alguém ou algumas pessoas viessem e encontrassem com um cortejo fúnebre, como aconteceu aqui, a tradição era que essas pessoas acompanhassem aquele cortejo até o sepultamento daquela pessoa. Então esse era o costume da época. Eles tinham, então a grande multidão que vinha com Jesus, segundo os costumes, o que eles tinham que fazer? Acompanhar aquele cortejo e ir até o sepultamento e sepultar aquele cadáver. E o que vai acontecer aqui? A Bíblia diz que, o versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade. Então Jesus está se aproximando ali da porta da cidade, né? Saiu o enterro do filho único de uma viúva. E a Bíblia diz que grande multidão ia com ela. Essa grande multidão, a cidade era pequena, né? Então, alguns dizem que por alguns tempos Naim tinha por volta de 30 casas, no máximo 200 moradores, né? Mas a Bíblia diz que ia lá uma grande quantidade de pessoas, baseado no tamanho na cidade, talvez, e eles iam levando aquele jovem para sepultar. E ele era filho de uma viúva, a viúva de Naim. Naim significa pastos verdes, verdes pastos, né? E quando eles vão levando, aquela mulher vai chorando ali, e Jesus chega para ela e fala, não chores. Agora imagine a condição desta mulher. Essa mulher era viúva, então por ser viúva, nós entendemos que o marido dela morreu, né? Óbvio, é claro, né? O marido dela morreu. Então ela já tinha passado uma situação como essa. Ela já tinha vivido um momento como esse. O momento quando o marido morreu, a Bíblia não narra não tem essa narrativa na Bíblia, mas o marido dela morreu, ela fez o cortejo, saiu da cidade, foi até o cemitério e enterrou o marido e voltou para casa. Ela já tinha essa experiência, ela já tinha vivenciado isso. Agora ela está vivenciando tudo isso de novo. Agora ela está vivenciando não com o marido, agora com o filho. E a Bíblia diz que era o único filho. Era o único que ela tinha. Então aquela viúva está vivenciando tudo que ela já tinha passado. Tudo que ela tinha vivido lá no passado, agora ela está vivendo novamente. E ela está naquele cortejo caminhando rumo ao cemitério para enterrar esse filho único, né? Agora, olha o que vai acontecer. Versículo 13. Vendo o Senhor. Então Jesus vê aquela mulher, vê o sofrimento daquela mulher, o momento, o sentimento que estava no coração dela, a tristeza, a angústia, aquilo que estava tomando conta da vida dela. Jesus vê aquele momento, aquela situação na vida dessa mulher, e Jesus então se compadece dela, e Jesus vai falar algo para aquela mulher. Jesus vai falar para aquela mulher assim, não chores. Agora imagine, queridos, uma mulher que tinha experiência, que já tinha vivenciado aquele momento triste, ruim, com o marido. Agora está vivenciando novamente com o filho. E Jesus chega e fala para ela assim, não chores. Já pensou você chegar no velório, alguém querido, um ente querido seu, faleceu, uma pessoa muito chegada sua, aí chega lá, a viúva está lá, e você chega para a viúva e fala assim, ó, não chores. Geralmente a gente faz o contrário, né? Quando morre alguém, o ideal, o certo, né? É a pessoa viver o luto, ou seja, viver aquele momento, chorar o que tem que chorar, lamentar, fazer tudo o que tem que fazer, por quê? Porque aquilo vai passar, e depois a pessoa vai conseguir continuar a vida dela. Se ela não vive o luto, não vive aquele momento, ela guarda tudo ali dentro, não sou forte, não vou chorar, e não vou transparecer que eu estou triste, nada, depois lá na frente vai dar problema, né? Só que Jesus, ele vem e vai falar para ela, não chores. Agora, por que Jesus vai mandar essa mulher parar de chorar, queridos?
Por que Jesus vai mandar ela parar de chorar? Já que o momento que ela está vivendo é um momento muito difícil. A perda do marido, a perda do filho. Ficar uma condição de viúva numa época dessa, sem ninguém, sem nenhum filho, era algo terrível, porque as viúvas não tinham como se sustentar. E ela corria o risco até de passar necessidade. Então o momento era muito crítico, o momento era muito difícil na vida daquela mulher. Né? E então Jesus fala para ela assim, não chores. Agora Jesus falou para ela não chorar, porque Jesus saiu de Cafarnaum, andou 50 quilômetros, né, a pé, numa estradinha morra acima, porque Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um plano naquele lugar. E Jesus, quando fala para ela, não chores, Jesus estava dizendo, olha, eu tenho poder sobre o que está acontecendo com você. Eu tenho poder sobre o que você está vivendo. Eu tenho poder para mudar a situação que você está passando. Por isso eu digo para você, não chores. E ele vai continuar. Jesus disse para ela, não chores, e Jesus vai chegando-se, tocou o esquife. O esquife era tipo uma maca onde as pessoas carregavam lá os defuntos, né? Tipo, hoje, nosso dia, seria um caixão, né? E Jesus toca naquele caixão, algo que era contrário à lei, algo que não podia se fazer. Jesus encosta ali, toca para aquele cortejo, para aquele movimento de levar para o cemitério, aquele movimento de morte. Jesus para aquele movimento e Jesus então vai dar uma ordem para aquele jovem. E Jesus disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Talvez quem estivesse segurando lá o esquife, né? Talvez jogou aquele esquife para o chão, né? O jovem acordou, se levantou, não sei o que aconteceu ali, né? Imagine você lá no velório e de repente o morto se levanta, acorda e levanta, abre os olhos, né? Acho que as pessoas iam sair tudo correndo, né? Então, não sei o que aconteceu ali, mas a Bíblia diz que aquele jovem levantou-se, né? Jesus disse para ele, jovem, eu te mando, levanta. E a Bíblia diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus então vai restituir esse jovem à sua mãe. E aí então o povo vai ficar admirado, o povo vai ficar admirado, olha o que aconteceu aqui, né? Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, grande profeta surgiu no nosso meio e a fama de Jesus correu por toda a circunvizinhança. Agora, queridos, nós precisamos crer que ainda que nós possamos estar vivendo momentos difíceis, ainda que nós podemos estar vivendo momentos que são repetitivos nas nossas vidas, momentos que já aconteceu e está acontecendo de novo, ainda que a gente possa estar vivendo momentos como esse, passando por situações como essa, a Bíblia diz que Jesus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Quando Jesus morre e ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Jesus chega com um movimento de vida diante do movimento de morte. E há um confronto ali, porque havia uma multidão que ia naquele cortejo de morte, levando aquele jovem para ser sepultado. E chega Jesus com os seus discípulos, uma numerosa multidão. O movimento da vida chega, aonde é o movimento da morte. E onde chega o movimento da vida, a morte não tem poder. A morte tem que ceder. A morte tem que ser paralisada. A morte tem que parar. E o poder de Deus é manifesto. E aquilo que está morto passa a ter vida novamente. Eu fico imaginando o coração daquela mãe, o coração daquela viúva, que tinha vida ali, toda a esperança dela, toda aquilo que ela tinha projetado naquele filho. Agora esse filho está sendo levado para ser sepultado. Encontra-se com Jesus e Jesus traz vida.
Queridos, nós estávamos num caminho de morte, nós estávamos condenados, nós estávamos num caminho de morte, e um dia Jesus nos encontrou, a Bíblia diz que Ele nos tirou do poder das trevas, da morte, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A mesma coisa que Ele fez com o filho da viúva de Naim, Ele fez comigo e com você. E assim como Jesus trouxe vida para aquele menino, Deus quer trazer vida para a minha vida, vida para a sua vida, vida para dentro da sua casa, para dentro da sua família, vida dentro dos seus negócios. Deus quer trazer vida, e nós precisamos entender que o poder de Deus está liberado sobre nós para ressuscitar tudo aquilo que já morreu. Talvez as nossas vidas, talvez você possa estar enfrentando, passando algum momento difícil, algum momento complicado da sua vida. Talvez você possa estar chorando como aquela mulher, perdeu a esperança, né? Olha a situação e fala, não tem mais jeito. Olha a condição e fala assim, essa condição não tem como. Isso não tem como resolver isso. Não tem como sair dessa condição. Não tem como atingir o objetivo. Não tem como, humanamente falando, não tem como. Aquela mulher já tinha experiência. Talvez o coração dela estava assim, olha, eu já enterrei o meu marido, agora vou enterrar o meu filho. Algo que talvez para ela já estava declarado no coração dela, porque ela já tinha feito. Só que quando encontra com Jesus, e ela não pede nada para Jesus, né? Ela não pede nada. Simplesmente o encontro dela com Jesus. O poder de Deus move ali e ressuscita aquele jovem. Na sua vida, em todas as nossas circunstâncias, Jesus sempre vai tomar a iniciativa. Quando Ele olhou para mim, olhou para você, Ele decidiu vir lá do céu, descer aqui na terra, se fazer como homem, viver aqui na terra, para nos resgatar do poder do mal, do poder das trevas, do poder da morte, para trazer vida, para nos dar vida. Jesus sempre toma a iniciativa de nos abençoar, queridos. Aqui Ele tomou a iniciativa, abençoou a vida daquela mulher. Qual o momento que você talvez esteja vivendo? Qual o momento que você esteja passando? Como está a sua vida? Será que tem algo aí na tua vida que precisa ser ressuscitado nessa noite? Será que tem algo aí na sua caminhada que precisa trazer vida novamente? Será que tem algo aí no teu coração que você já perdeu a esperança? Que você já acha que não tem mais jeito? Talvez você já está até conformado, aquela mulher estava conformada. Vou enterrar, acabou. Seja lá o que Deus quiser, não é assim? Muitas vezes nós estamos assim, né? Ah, se Deus quiser, seja lá o que Deus quiser. Deus faz como Ele quiser, né? O coração daquela mulher estava dessa forma. Vou lá, vou acabar logo com isso. E não tem problema. Depois a gente vê como faz. Depois a gente vê como que vai acontecer. Esse era o coração daquela mulher. Mas Jesus, a Bíblia diz que Ele viu aquele coração. Ele viu aquele coração. Ele viu aquela circunstância, aquela situação que aquela mulher estava vivendo. Jesus está vendo o que você tem passado. Jesus está vendo o que você tem vivido. Jesus está vendo o que tem passado aí no teu coração. Talvez alguns pensamentos ruins, alguns sentimentos ruins. Talvez algo que tem deixado você triste, abatido. Algo que você já diz assim, olha, eu já sei como isso vai terminar. Eu já sei qual vai ser o final de tudo isso que eu estou vivendo, de tudo isso que eu estou passando. Mesmo que você tenha esse coração, mesmo que você tenha o coração dessa forma, Jesus está vendo. E assim como Ele andou 50 quilômetros para encontrar, para chegar naquele momento. Por isso o tema dessa mensagem é: o Senhor chega na hora certa. Porque Ele chegou na hora do enterro. Na hora que o cortejo ia indo para chegar ao cume daquele momento. Ou seja, chegar na hora do sepultamento. Na hora que não tinha mais o que fazer. Talvez alguém já tinha orado, talvez alguém já tinha benzido o corpo, não sei como foi. Mas aquele momento que Jesus chega é o momento que aquele corpo ia ser
enterrado. Por isso o tema é: o Senhor chega na hora certa. Na hora certa. E Jesus chegou na hora certa na vida dessa mulher e trouxe vida novamente. Amém? Eu me lembro quando eu passei pelo transplante hepático, a minha condição foi piorando, né? E chegou um momento que, eu olhava para a minha condição, eu não tinha força, não tinha condição física nenhuma mais, não estava comendo, não estava bebendo, não tinha mais alimento. Passava com as vitaminas lá que a Lucenir fazia, umas coisas que ela misturava lá, muito debilitado, né? E Deus chegou na minha vida no momento que eu nem estava esperando, porque eu não sabia que o meu momento seria aquele. Eu estava tentando sobreviver, tentando me manter vivo, mas a condição era cada dia mais ruim. Tanto é que quando eu recebi o telefonema me ofertando um fígado, eu me assustei com aquele telefonema. De madrugada, cedinho, 5h54 da manhã. E quando eu recebi aquele telefonema, eu pensei que era trote, achei que não era verdade, porque eu não estava esperando aqui. Mas Jesus sabia que a minha condição era tão crítica, que se eu não fizesse um transplante naquela semana, talvez eu não chegaria no final da outra semana. Segundo os médicos, eu tinha poucos dias de vida. E se eu não faço naquele dia, naquele momento, talvez eu não teria outra oportunidade. Por isso eu creio que Deus chega na hora certa. O Senhor chega no momento exato. O Senhor chega na hora certa. Assim como Ele chegou na minha vida. Ele chegou aqui na vida da viúva de Naim e trouxe vida novamente para o coração daquele menino. Ressuscitou aquele menino e deu vida novamente. Então, Deus chega na hora certa. Talvez você possa estar vivendo algum momento difícil aí na sua vida. Algum momento crítico aí. Mas Jesus vai chegar aí agora. Talvez tenha um movimento aí de algum sentimento, algumas coisas ruins, algumas coisas tristes que está chegando aí. Assim como Jesus olhou e viu, parou aquele movimento e ressuscitou. Trouxe vida para aquele jovem. Jesus vai trazer vida em toda situação, em toda circunstância da sua vida, que porventura possa estar vivendo um momento de morte. Jesus vai trazer vida novamente, no nome de Jesus. Amém? Você crê? Você crê que Deus pode mudar essa situação que você está vivendo? Ainda que ela seja impossível aos teus olhos, ainda que seja impossível para você. Talvez aquela mulher se perguntasse para ela alguns minutos antes de Jesus chegar. Talvez ela diria: olha, a minha esperança acabou, não tem mais como resolver, não sei mais o que vou ser da minha vida. Mas quando Jesus chega, aonde Jesus chega, as coisas se transformam. As coisas mudam. Aonde tem morte, Jesus traz vida. Aonde tem tristeza, Jesus traz alegria. Aonde tem a opressão, Jesus traz libertação. Aonde tem aflição, Jesus traz alívio. Jesus traz paz. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. E nós vamos orar, né? Nós vamos orar, nós vamos declarar que nós cremos nesse poder. Talvez você está aqui, talvez você tenha alguém na tua família, talvez uma situação, uma circunstância, alguém que está longe, né? Mas nessa noite Jesus vai chegar. Jesus não tem mais a limitação de ter que andar 50 quilômetros para chegar. Hoje ele está ilimitado. Ele recebeu um corpo glorificado. Hoje Jesus chega aí na tua casa, chega aí no teu lar, chega aí na tua família. Jesus chega aí na tua casa, chega aí nos teus negócios. Jesus chega aí na tua vida familiar, conjugal. Jesus chega porque Ele tem bênçãos para a tua vida. Ele está vendo, Ele já mandou o cortejo parar. E agora nós vamos orar e vai acontecer algo que vai trazer vida em abundância, no nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nesta oportunidade abençoar todas as pessoas que
tem vivido momentos difíceis, momentos complicados, como essa viúva, Senhor. Momento difícil na vida dela, uma condição terrível. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos liberar, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre cada vida, Senhor, uma unção de vida, Senhor. Aonde a morte, aonde a tristeza, a angústia, talvez, Senhor, já perdeu a esperança, talvez já não tem mais alegria de viver, talvez já não tem mais, Senhor, a motivação para continuar. Mas nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, o poder da cruz, o poder que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, e onde há essa unção de morte, esse mover maligno, nós liberamos, Senhor, um poder de vida, aonde há um movimento de morte, um movimento, Senhor, de fracasso, nós ministramos, Senhor, um movimento de vida agora, em nome de Jesus, aonde, Senhor, a morte, haja vida. Oh Deus, levanta novamente os sonhos, os projetos, a alegria de viver, a fé. Oh Deus, em nome de Jesus, traz novamente os sonhos no coração do teu povo, para que nós possamos sonhar e viver tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós, lá na cruz do Calvário. Eu oro, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém.